Fala galera, como é que vocês estão? Bom, hoje eu e meu grupo iremos trazer um assunto que vocês tanto nos pediram, armas nucleares. Pois é galera, finalmente está aí para vocês. Aproveitem o vídeo, comam uma pipoquinha, toma aquela Coca-Cola e é isso. A radiação está presente no nosso cotidiano de diversas formas, como por exemplo, aparelhos celulares, micro-ondas, raios solares, televisão e entre muitos outros. A radiação é uma forma de energia que se propaga de um ponto a outro, tanto em matéria gasosa, líquida, sólida, plasmática ou até mesmo no vácuo. E uma das formas mais familiares de radiação é a luz solar. Para o estudo de radiação, ela se divide em não perigosa, não ionizante, e perigosa ionizante. Vamos entender um pouco mais sobre isso. A não ionizante se refere a ondas que não possuem força cabal para modificar a estrutura de um átomo e inclui formas como micro-ondas ou ondas de rádio e televisão. Seu efeito geralmente é limitado à simples geração de luz ou calor. Já a ionizante tem capacidade de remover elétrons dos átomos e assim modificando a estrutura de moléculas e dos átomos atingidos. Em outras palavras, a radiação ionizante consiste em ondas eletromagnéticas com energia suficiente para fazer com que os elétrons se desprendam de átomos e moléculas, alterando sua estrutura. Num processo conhecido como ionização, isto é, a formação de íons. Íons são os átomos e moléculas que podem ter tanto uma carga elétrica positiva quanto negativa. Uma grande descoberta do homem foi o uso dessa radiação em bombas e armas nucleares para atingir territórios e ganhar guerras. As armas nucleares são dispositivos cujo efeito destruidor é baseado na fissão ou fusão de átomos. As armas nucleares possuem enorme concentração de energia em pequenos volumes, e esta energia pode causar grandes danos caso seja liberada. Cada arma nuclear tem sua capacidade, que é medida por meio de unidades chamadas quiloton e megaton. 1 quiloton é equivalente a 1.000 toneladas de TNT, e 1 megaton é equivalente a 1 milhão de toneladas de TNT. Existem basicamente dois tipos de armas nucleares, que são conhecidas como 1. A bomba atômica, baseada na fissão de núcleos atômicos, ou seja, no processo de quebrar núcleos de átomos pesados como o urânio-235 ou plutônio, lançado contra eles partículas atômicas, nêutrons. 2. A bomba de hidrogênio ou bomba H, fusão de núcleos de átomos leves como o hidrogênio, que é ocasionada a partir de uma grande quantidade de energia obtida pela explosão normal de uma bomba atômica. A bomba de hidrogênio é ainda mais poderosa do que a bomba atômica. O uso de bombas nucleares em guerras teve início com o lançamento de 2 bombas atômicas, realizado pelos Estados Unidos no território japonês. A partir de então, se deu início a um verdadeiro pesadelo. Logo em seguida, os russos se interessaram em produzir suas bombas, sendo seguidos por outros países como o Reino Unido e a França. As bombas nucleares são arremessadas do ar por aviões, por mísseis de curto alcance ou mísseis de cruzeiro, ou ainda por terra e por submarinos através de mísseis balísticos. Em 1970, período da Guerra Fria, foi feito o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o qual o Brasil assinou em 1988. Guarde essa informação, que será usada mais adiante. Sendo ratificado em 2002. 188 países assinaram um acordo. O órgão responsável pela inspeção é a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, que deve ter acesso a todas as informações sobre os programas nucleares dos países que assinaram o acordo. A maior preocupação atual a respeito do assunto gira em torno de 4 países que são detentores de armas nucleares, mas que não aderiram ao acordo. São eles Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. O TNT é um sólido cristalino incolor ou ligeiramente amarelado que se estende até o marrom. É insolúvel em água, porém solúvel em solventes polares, tem massa molecular de 227,3 grama por mol, seu ponto de fusão é 80,7 graus Celsius e o ponto de ebulição é 240 graus Celsius. É uma substância química que apresenta alta instabilidade energética e, quando submetido a choques mecânicos intensos e calor excessivo, causa instantaneamente a expansão de material, o que o torna altamente explosivo, motivo este que levou a ser usado em guerras. O trinitolueno é famoso por causa da alusão feita a seu poder explosivo em desenhos animados sob a sigla TNT, escrita nos detonadores.
É um composto covalente obtido a partir da reação de nitração do tolueno, que foi descoberto em 1863 pelo químico alemão Joseph Wilbrand, e no início do século XX ele foi usado na guerra pela Alemanha. A explosão do TNT é extremamente exotérmica, com alto índice de ruído, além de liberar vapores tóxicos que causam irritações cutâneas e respiratórias. Não existe uma proibição completa ou universal do direito internacional do uso de armas nucleares. Entretanto, em julho de 1996, a Corte Internacional de Justiça concluiu que o direito internacional humanitário se aplicava ao uso de armas nucleares e que o uso das mesmas seria geralmente contrário aos princípios e normas do direito internacional humanitário. A bomba atômica é um artefato militar que se baseia na fissão nuclear, que é quando se bombardeia com nêutrons um núcleo atômico pesado e instável, provocando a sua partição e dando origem a dois núcleos atômicos médios, 2 ou 3 nêutrons e uma quantidade enorme de energia. Sob determinadas condições, essa fissão pode resultar em uma reação em cadeia, em que os nêutrons liberados continuam bombardeando outros núcleos atômicos de urânio-235 na vizinhança, liberando cada vez mais nêutrons e mais energia. Para que isso ocorra, é necessário que a massa de urânio-235 atinja a chamada massa físsil, que é a menor massa fissionável capaz de sustentar uma reação em cadeia. Assim, esse processo da reação em cadeia de fissão nuclear é usado na construção da bomba atômica. Essa massa crítica, que pode ser do urânio-235 ou do plutônio-239, é dividida em várias massas subcríticas, que são cercadas de explosivos de TNT. No centro dessas massas subcríticas são colocados nêutrons. No momento da detonação da bomba, as cargas de TNT explodem, juntando as massas subcríticas e formando a massa crítica que entra em contato com os nêutrons, visto que envolve reações que ocorrem no núcleo dos átomos. A bomba atômica também é chamada de bomba nuclear. O primeiro teste de uma bomba atômica foi feito pelos Estados Unidos em 16 de julho de 1945, na base aérea de Alamogordo, no deserto do Novo México. A Segunda Guerra Mundial, entre o período de 1939 e 1945, terminou com o lançamento de 2 bombas atômicas. O ataque foi ordenado pelo presidente americano Harry Truman sobre 2 cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki. A primeira bomba lançada na história foi a que caiu sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945, às 8 horas e 45 minutos da manhã, destruindo tudo que estava ao seu redor da cidade e em um raio de 2 km de distância. Era uma bomba atômica de urânio-235, de potência igual a 21 quilotons. Varrendo tudo com altas temperaturas, que atingiram a ordem de milhões de graus Celsius, e com a pressão da explosão, essa bomba matou 66 mil pessoas e deixou 69 mil feridos. A massa gasosa da bomba emite várias radiações eletromagnéticas em elevadas concentrações, tais como raios-x e raios ultravioleta. Essas radiações possuem uma alta luminosidade que pode destruir a retina e cegar quem olhar diretamente para elas. Forma-se também uma bola de fogo que, além de acabar com tudo ao seu redor, atinge o solo causando uma espécie de furacão e depois atinge a estratosfera, em um efeito que parece um cogumelo. A radiação liberada no decorrer do tempo originou doenças como câncer e mutações genéticas, matando ainda muitos outros. 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945, uma segunda bomba atômica feita de plutônio-239 foi lançada sobre Nagasaki, matando 39 mil e ferindo 25 mil. Para a produção rápida da bomba atômica, os Estados Unidos montaram um esquema secreto chamado de Projeto Manhattan. Vários cientistas foram recrutados, mas pensavam que a bomba não seria usada como uma arma militar, e sim como uma forma de simplesmente mostrar o seu teste para o governo japonês e para os governos aliados, o que forçaria o Japão a render-se e salvaria muitas vidas. Mas sabe-se que não foi isso que aconteceu. A pesquisa foi promovida pelo físico Leo Szilard e um dos cientistas que se integraram a ela. Em 1939, foi o Albert Einstein. Desde a primeira e única vez que as armas nucleares foram utilizadas, em 1945, a comunidade internacional tem enfrentado a questão de como o direito da guerra se aplica a estas armas. O poder destrutivo das armas nucleares as posiciona em uma categoria única. O lançamento de bombas nucleares em 2 cidades japonesas no ano de 2010 causou a perda massiva de vidas. A radiação que foi gerada atingiu uma área ainda maior, afetando a saúde pública, a agricultura, os recursos naturais e a infraestrutura por vários anos. Hoje em dia, as armas nucleares têm um poder de destruição ainda maior. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o CICSV,
Comitê Internacional da Cruz Vermelha, opina que é difícil conceber como o uso de armas nucleares poderia ser compatível com os dos princípios e normas do direito internacional humanitário. Mas nenhuma proibição específica foi adotada pelos Estados. Nem as convenções de Genebra e de 1949, nem a adoção dos dois protocolos adicionais, de 1937, fazem referência direta à legalidade de armas nucleares. Os Estados lidaram com a ameaça de armas nucleares de outras formas, em particular através do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Mas, em 1996, a questão da legalidade foi abordada novamente, desta vez em uma opinião consultiva especializada do Tribunal Penal Internacional, solicitada pela Assembleia Geral das Nações Unidas para definir se são permitidos a ameaça ou uso de armas nucleares em qualquer circunstância de acordo com o direito internacional. O tribunal chegou à conclusão de que a limitação imposta pelo direito internacional aos meios e métodos de enfrentamento em guerras também se aplicava às armas nucleares. Estabeleceu em particular a exigência de que se distingua entre combatentes e não combatentes, a proibição de usar civis como alvo e a proibição do uso de armas, que por sua natureza não distinguem entre alvos civis e militares, ou que causem ferimentos excessivos ou sofrimentos desnecessários aos combatentes. O tribunal afirmou que estes princípios deveriam ser apoiados por todos os Estados, independente de os mesmos terem ratificado os tratados relevantes, já que se tratava dos princípios intransgressíveis do direito consuetudinário internacional. Se por um lado o tribunal considerou que o uso de armas nucleares parecia muito pouco conciliável com o direito humanitário, por outro declarou que não poderia chegar a uma conclusão definitiva quanto à legalidade ou ilegalidade do uso das armas nucleares por um Estado em uma circunstância extrema de defesa própria, na qual a própria sobrevivência estaria em jogo. E aí, galera, gostaram? E a respeito do Brasil, já ouviram falar alguma coisa? Então veja uma pequena reportagem da TV Globo a respeito das ações de nossos políticos sobre isso. O link estará na descrição.